Olá, tudo bem? Sou a Graziela Dourado, estudante de Educação Física, e venho aqui hoje apresentar para vocês o meu trabalho referente à preparação física no voleibol. Vamos lá? Então, primeiramente, eu coloquei aqui para vocês o conteúdo do meu trabalho. Então, primeiro são os fundamentos que nós vamos falar sobre eles. O segundo, as capacidades físicas. E o terceiro, os princípios dos treinamentos, tá? É, então, o trabalho ele tem uma introdução que, na verdade, é a preparação física, né, no voleibol, e ele é um dos pilares fundamentais para que o desempenho de nível seja alto, né? Então, o jogo ele sempre exige movimentos explosivos, agressivos, né? Onde existem mudanças rápidas de direção, saltos repetitivos, né? Trazendo com que a resistência ela seja intensa, né? E a capacidade também de recuperação entre os ralis. Então, um programa bem estruturado ele sempre, com certeza, tem uma preparação física, né, que contribui aí para que a melhora do rendimento do atleta e principalmente a prevenção de lesões, né? Então, trabalha sempre em conjunto aí uma preparação de pré, durante e pós o treino, né, ou até mesmo um jogo. Então, o nosso principal objetivo é desenvolver, né, as capacidades físicas necessárias aí ao voleibol, buscando sempre melhorar o desempenho, né, de técnica tático e também promover a saúde e a longevidade do atleta. Então, é de extrema importância que o atleta, né, sempre tenha aí uma melhor qualidade de vida, um bem-estar para que ele esteja bem e faça aí um desenvolvimento bacana durante o seu jogo. Então, dois são as exigências físicas, né, aí do voleibol. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Então, o voleibol, ele nada mais é que uma modalidade, né, que combina aí ações de alta intensidade e de curta duração, né, com momentos de recuperação incompleta. Então, as principais exigências físicas são, vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Primeiro, a força explosiva, né, onde temos aí uma figura que eu anexei, né, ao meu trabalho, que demonstra certinho, né, então a força explosiva ela é essencial para que os saltos, né, os ataques e os bloqueios sejam realizados. A resistência anaeróbia, que é importante também para que mantenha a intensidade durante os ralis. A velocidade e agilidade, então o atleta ele tem que, né, ser bastante é, agilidoso, né, agilidosa, e tem que ter uma extrema velocidade, né, que é fundamental aí na cobertura, né, no deslocamento em reações, e a resistência aeróbia, que auxilia, né, na recuperação entre os jogos e os torneios, e a flexibilidade e mobilidade. Então, é de extrema importância, né, para que os atletas previnam, né, as lesões aí, ele sempre precisa executar os movimentos da melhor maneira possível e os movimentos eles só vão ser executados da melhor maneira possível dentro de que o atleta ele trabalhe com intensidade, a flexibilidade, a mobilidade dele a cada instante, tá? O terceiro são os componentes da preparação física. Então, eu mencionei aqui, ó, eu separei, né, uma tabelinha onde explica, né, o programa completo que deve ser aí realizado, né, com os seguintes componentes. Então, o lado esquerdo da coluna eu coloquei o componente, né, onde envolve a força, a potência, a resistência, a velocidade e a flexibilidade. A segunda coluna é o objetivo e o terceiro são exemplos métodos. Então, o primeiro, a força, né, que é um componente. O objetivo para que a força aconteça é aumentar a velocidade de gerar força, né? E um exemplo de método, que no caso a gente consegue fortalecer, né, nossa musculatura através da musculação, da pilometria, né, e os exercícios resistidos. O próximo componente é a potência. O que que nós temos como objetivo da potência, né, no jogador de vôlei? Produzir a força máxima, né, no menor tempo. Então, quanto mais força ele tiver,
menor é o tempo. Esse é o objetivo aí da potência dentro do vôlei. Um exemplo de método são os saltos, né, pilométricos, os arremessos com medicine ball, né, não sei se é assim que soletra. Componente próximo é a resistência. Qual é o principal objetivo para que a resistência ela seja realizada no vôlei? É manter a performance durante o jogo. Então, o exemplo de método são os treinos intervalados, né, que são as corridas contínuas, e intermitentes. O próximo componente é a velocidade, e o principal objetivo da velocidade a acontecer no vôlei é reduzir o tempo de reação e deslocamento. E o exemplo de método são os sprints curtos, né, os exercícios de reação. E o último componente é a flexibilidade. Então, o objetivo é ampliar a amplitude de movimento e o exemplo de método são os alongamentos, a mobilidade e a articulação. Então, é de extrema importância sempre quando nós vamos executar uma atividade física, né, que nesse caso entra o vôlei, precisamos preparar a musculatura, né? Então, nós com alongamento, né? Para que a articulação ela tenha aí uma certa mobilidade, evitando o lesionamento durante o jogo no atleta. Então, sempre que for fazer uma atividade física, é de extrema importância que o atleta ele faça um alongamento antes da atividade. E pós também, tá? O quarto é a periodização do treinamento. Então, ele organiza, né, o treino ao longo do ano em fases com objetivos específicos. E aqui eu coloquei, né, a sequência. Então, o primeiro é a base, né, que é a preparação geral, que ele acaba desenvolvendo aí nas capacidades físicas gerais do atleta. O próximo é a preparação específica, que é o foco nas capacidades, né, exigidas aí no jogo de voleibol. O outro é a pré-competitividade, então são os ajustes de intensidade e volume, sempre o início, né, das simulações de jogos. E o próximo que eu estou na frente é a competitividade, que é a manutenção do nível físico aí da prevenção de lesões, tá? Aqui eu deixei esse 4 repetir, mas, como eu já falei no slide anterior, não vou mencionar ele novamente, tá? E aí o 5 tópico, né? O quinto são os exemplos de exercícios. Então, logo à frente, aqui em cima da minha cabeça, né, nós temos um exemplo de circuito de agilidade. Então, dentro do exemplo de exercícios, para o atleta ter uma agilidade maior durante o jogo, o primeiro ponto é nós trabalharmos a pliometria, né, que são saltos em caixa, saltos em obstáculos, saltos verticais. Então, esses são alguns exemplos da pliometria se aumentar, né, para que o atleta ele tenha um pouco mais de agilidade durante o treino, e o jogo. O próximo é a força, né, que é através do agachamento, levantamento terra, o supino, remada. Então, esses exercícios, ele faz com que a força do atleta seja aumentada, né, e, consequentemente, ele tenha mais agilidade durante o jogo. O próximo é a velocidade. Então, a velocidade ela é adquirida, né, em alguns exercícios, que dentre deles é as corridas, né, de 5 a 20 minutos, e os exercícios com cones, tá? E o próximo é a resistência. Então, a resistência ela é adquirida através da corrida intervalada, né? Aí um exemplo de 30 segundos fortes e 30 segundos leve, né? Fazer um exercício. Então, fazer uma associação, né? Intercalando 30 segundos forte e aí 30 segundos leve. E o circuito funcional, que é conforme eu mencionei aí na tela, no quadro acima para vocês. O último é o core, que ele é executado através de prancha, né? Ele também através de prancha lateral e o abdominal infra. E o sexto é o planejamento final. Então, a preparação física ela deve estar integrada, né, o treinamento técnico tático, respeitando as características individuais de cada atleta, né, e as demandas de competição.
da competição. Então, a consciência, a constância, né, a avaliação e o acompanhamento profissional, eles são de essenciais, né, para a evolução e a segurança do atleta. Então, mediante a tudo isso, nós temos que sempre dar uma ênfase que a preparação do treino, né, aí para o voleibol, ele é planejar, executar, avaliar e ajustar, né? Então, esse caminho, ele é para que realmente o alto rendimento do atleta aconteça e com o primordial que é a saúde e a consciência. Então, é de extrema importância que o atleta, ele execute o jogo, né? Execute a agilidade dele, mas sempre focando na qualidade de vida e no bem-estar. E aí aqui, né, fala um pouquinho sobre a introdução, que eu já mencionei lá nos slides anteriores, só para que a gente resuma, né? A formatação não ficou legal, então desconfigurou tudo aqui, mas o conteúdo é o que é válido, né? As exigências físicas do voleibol, como eu também já falei, os componentes, né, da preparação física, onde eu expliquei um por um, que é o força, a potência, a velocidade, a resistência, a flexibilidade e mobilidade do atleta, a periodização, né, como eu também falei antes, e o principal objetivo é organizar, né, a evolução e a recuperação aí do atleta. O que então é individualidade biológica. Então, o que que é individualidade biológica? Cada atleta ele responde de forma diferente um do outro, né? Então, por isso, cada atleta vai se identificar com um treino melhor do que o outro, né? Então, a avaliação individual ela permite fazer alguns ajustes de cargas, né? E de metas. Alguns vão aumentar, alguns vão diminuir, alguns vão manter. Porém, é sempre importante a gente pensar e lembrar sempre que cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa tem a sua identidade, né? E, consequentemente, cada um tem a sua agilidade, né? E corresponde de forma diferente um do outro em cima dos treinos. O último, né, na verdade, é a adaptação biológica, né? A adaptação biológica, ela é o organismo, né, de adaptação através dos estímulos do treino, né? Então, a gente sempre resulta, o estímulo mais a recuperação é igual à evolução física, que esse é o principal objetivo aí do treino para o voleibol, tá bom? O sétimo é o especificidade, né? Que é treinar de acordo e sempre com a realidade do voleibol. Eu já falei para vocês também que é através dos saltos, da aceleração, da potência, né, e da reação próximos aos jogos. A variedade também já falei. A progressão da carga é o aumento, né, do volume da intensidade gradualmente, como mencionei nos slides lá no início. Então, sempre importante respeitar, né, a intensidade, e sempre aumentando gradualmente para que o atleta ele não sinta, né, a musculatura não sinta de uma hora para outra, para que aconteça aí lesionamentos, né? E a supercompensação, né? Então, sempre após uma recuperação, né, adequada, o corpo ele atinge um nível superior. Então, o movimento ideal para o novo estímulo de treino é a gente respeitar o tempo de cada atleta, né, para que ele seja elevado aí um nível superior após a acomodação, né, dos estímulos e sempre estimulando para que a musculatura e o atleta ele fica mais apto a estar executando o jogo da melhor maneira. As considerações finais, né, para nós estarmos encerrando, então, resumindo, o planejamento mais execução mais avaliação, ele resulta em melhor desempenho do atleta, né? E a preparação física, ela é essencial, né? Ela sendo bem aplicada, ela melhora o rendimento do jogador, ela reduz as lesões, isso sem dúvida nenhuma, que então o nosso trabalho, ele sempre se resulta nisso, tá? Então, eu vou ficando por aqui, agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Até mais.